Boa noite, meus queridos. É com muito prazer, com imensa satisfação, que damos continuidade às palestras do nosso canteiro de fraternidade. Eu fui convidado para falar sobre o capítulo 16, Riqueza, do livro Estudando o Evangelho. O capítulo, ele traz uma grande lição acerca da riqueza. Nós sabemos, é dito pelos nossos irmãos, e tem uma passagem na Bíblia onde diz: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então vejam vocês que já havia uma advertência muito grande acerca do uso inadequado da riqueza. Primeiro eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que a única coisa que verdadeiramente nos pertence é o nosso espírito. Todas as outras coisas são empréstimos de Deus para que possamos estar cada vez mais nos depurando para chegarmos à fase, ao patamar de espíritos elevados, assim como o nosso querido Mestre Jesus. E neste capítulo, os nossos irmãos espirituais, eles trazem um alerta muito grande sobre o uso inadequado das riquezas. Na verdade, primeiramente, eles dizem que a riqueza, ela é neutra. Ela nem é boa e nem tampouco ela é ruim. O que vai fazer com que ela seja boa ou ruim vai ser o uso que daremos para ela, a destinação. A riqueza, a partir do momento em que nós sabemos utilizá-la, que a gente emprega para benefício moral, para benefício do coletivo, ela com certeza será benéfica. O que nós vemos, meus queridos, é que infelizmente algumas pessoas elas adquirem a riqueza de forma ilícita ou mesmo que de uma forma honesta, através do seu trabalho, através de uma herança. A gente também às vezes faz mau uso desta riqueza. Nós temos que perceber que para viver e viver bem, a gente não precisa de muito. Claro, seria uma hipocrisia minha dizer que nós não gostamos de ter um pouco de conforto. E isso não é errado. Isso não é colocado nem por Jesus, nem é trazido pelos nossos irmãos espirituais como uma coisa errada. É importante que a gente tenha em mente que o que é errado é o que a gente faz, o uso inadequado, o excesso. Se eu tenho condições de ter um carro que pode me levar para qualquer lugar, qual a necessidade que eu tenho de querer ter mais de um carro? Qual a necessidade que eu tenho de querer fazer coleções de carro? Se eu posso morar em uma casa confortável, qual a necessidade de eu ter que ter uma mansão? Eu poderia até ter mais de um carro, ter uma mansão, mas desde quando eu procuro utilizar melhor a riqueza em auxílio do meu próximo? Imaginem vocês se alegra a Deus. A gente está vivendo na opulência
enquanto vários de nossos irmãos não têm nem o que comer, nem onde morar. Eu, nesse momento, me encontro ainda em uma outra cidade. E uma coisa que me chocou muito, no fim de semana, no domingo, que eu não estava trabalhando, eu fui fazer uma visita ao centro dessa cidade. E cenas muito fortes que me chocaram, ver várias pessoas dormindo no chão, várias pessoas sem uma perspectiva de vida. Tinha uma fila enorme em frente a uma catedral e eu, a princípio, pensei que aquela fila seria para entrar para a visitação. Aí depois eu percebi que, na verdade, existia uma organização não governamental, voluntários que estavam doando as marmitas de alimento. Era uma fila enorme. E eu percebi que muita gente já tinha passado por aquela fila, estava nos jardins ainda, alguns se alimentando, mas era muita gente. E aí eu fiquei me perguntando, como pode o ser humano se sentir feliz na opulência? Quantos às vezes gastam milhões em um iate, em um carro de luxo, numa mansão, e ainda assim continuam com a riqueza exorbitante e que poderiam usar desse excesso, desse supérfluo, para ajudar tantos outros irmãos. É sabido que a riqueza do mundo, ela está depositada na mão de poucos e que eles não necessitam verdadeiramente de toda essa riqueza, nem para eles, nem para seus familiares, para viver. Então imaginem vocês se essas pessoas tivessem um pouco de consciência que a verdadeira riqueza é a riqueza espiritual. E que essa riqueza só se adquire através da benevolência, da caridade. A partir do momento que a gente se coloca no lugar do outro, a partir do momento que a gente compreende que todos nós fazemos parte da grande família universal, que somos todos irmãos e que, como irmãos, devemos ajudar uns aos outros. Nesse momento de pandemia, nós estamos vendo, infelizmente, uma guerra política, onde as pessoas não estão, os governantes não estão verdadeiramente preocupados com a saúde do povo. Precisamos parar, respirar e analisar o que é que verdadeiramente me faz feliz. O que é que faz com que meu Pai, o nosso Criador, esteja feliz? Será que Deus está feliz quando a gente gasta o supérfluo, enquanto tantos outros irmãos não têm o que comer, não têm o que vestir, não têm um teto?
Será que foi para isso que Deus nos deu inteligência? Como eu disse antes, meus queridos, a única coisa que verdadeiramente nos pertence é o nosso espírito. Todas as outras coisas são acréscimos, são empréstimos. E aí eu vou mais além. E aí eu pergunto a vocês: quem vocês conhecem, rico, milionário, que ao desencarnar levou junto alguma dessas riquezas? Quem que ao desencarnar levou seu carrão, seu iate, seu jatinho, sua mansão? Ninguém. A gente não entra no mundo espiritual com nada dessas coisas. A gente entra no mundo espiritual apenas com aquela bagagem que é adquirida através de tudo que nós fazemos de bom ou de ruim. Então, como disse na leitura, a riqueza ela é neutra. Agora, o uso que fazemos dela é que verdadeiramente vai nos conduzir a uma condição de ricos ou pobres espiritualmente. Eu costumo sempre brincar com alguns colegas quando eles chegam e dizem: você é o primo rico. E aí, porque graças a Deus, né, eu tenho um bom emprego. E eu digo a eles: sim, eu sou rico, mas não da forma que vocês estão pensando, que vocês estão falando. Eu sou rico das graças de Deus. E eu não sou nenhum milionário ainda. Porque eu sei que eu ainda tenho que adquirir, angariar muita riqueza espiritual. Eu sei que todo o meu esforço, todo o meu trabalho ainda é pouco. Eu procuro ser um bom filho, eu procuro ser um bom irmão, eu procuro ser um bom colega de trabalho, um bom amigo. Mas eu sei que ainda preciso fazer muito mais. Eu ainda possuo muitas falhas. Queria também ter uma condição financeira melhor, queria ter um pouco mais de conforto, mas queria, muito além disso, poder ajudar essas pessoas que eu vos falei, meus irmãos, que não estão distantes de nós. Elas não aparecem, na maioria das vezes, nas redes de televisão. Mas elas estão próximas de cada um de nós. Infelizmente, para alguns de nós, essas pessoas parecem que são invisíveis. Porque a gente vê e muitos de nós nem se incomoda com aquela cena. Imagine você tendo um emprego, pegando uma condução ou no seu próprio carro, retornando para o seu lar e você passa, vê aquelas pessoas, muitas delas dormindo ao relento, algumas com um pedaço de papelão apenas a cobrir o corpo. E não se incomodar. E não fazer nada. Aí eu pergunto:
Que tipo de riqueza você possui? O nosso querido Mestre Jesus, ele chegou para a gente e disse que quando a gente alimenta, quando a gente dá de vestir, quando a gente acolhe uma dessas pessoas, é a Ele que nós estamos fazendo. Nós espíritas, nós sabemos que a cada gesto de bondade, a gente vai angariando recursos espirituais. Mas o mais importante é a gente ter a compreensão de que esses recursos são mais valiosos quando nós fazemos sem intenção de angariá-las. Nós fazemos porque entendemos que é o certo. A gente compreende que não podemos estar verdadeiramente felizes quando ainda tem tantos irmãos passando necessidade. E eu peço a vocês, meus irmãos, que se incomodem com essas cenas. Que a partir do momento que todos nós verdadeiramente nos incomodarmos, nós vamos sentir a necessidade de fazer a diferença na vida dessas pessoas. Uma outra compreensão que nós temos que ter, às vezes a gente vê um amigo, um familiar, ou até mesmo a gente chega e diz, porque se eu ganhasse na Mega Sena, se eu adquirisse uma fortuna, se eu fosse rico, eu seria muito mais feliz. Essa felicidade também depende da forma como você emprega essa riqueza. Porque existem muitos ricos de bens materiais que são tão pobres espiritualmente. Às vezes a gente ouve falar quantas pessoas, famosos, ricos, tristes, depressivos, alguns que acabam atentando contra a própria vida, porque aquela riqueza acaba sendo um fardo pesado, porque muitos deles não estão preparados para terem aquela riqueza, porque é uma prova muito grande. Muitos deles estão tristes porque as pessoas que estão ao seu lado não estão por amor. Quantas pessoas que eram ricas e aí perdem suas fortunas e são abandonados pelos falsos amigos. Porque o interesse não era naquela pessoa, não era o bem-estar de você sentir querido na presença da família, de amigos, mas era simplesmente pelos bens, por todas as coisas que aquela riqueza proporcionava para elas. Vejam vocês que felicidade ela não está atrelada ao quanto você tem, mas ao quanto que você é.
ao quanto que você é benevolente, ao tanto que você é querido verdadeiramente, ao tanto de pessoas que você conseguiu levar um sorriso, um acalento, uma palavra amiga. A quantas pessoas que você ajudou. Eu me recordo de várias situações em que eu não dei nada material. Eu dei auxílio espiritual. E o quanto essas pessoas me foram gratas. E melhor ainda, o quanto de riqueza eu adquiri através de suas orações. Quantos livramentos por conta das orações dessas pessoas. E aí eu fico me perguntando, se eu fosse rico e ao meu redor só tivessem pessoas interesseiras e que em nenhum momento fossem gratas, que em nenhum momento orassem por mim, o quanto de bem-estar, o quanto de bens espirituais eu estaria recebendo. Meus queridos, a gente sempre fala na importância do ser em detrimento do ter. Não adianta você ter tantos bens materiais e não ser feliz. Outra coisa que tem que ter em mente, que a verdadeira pátria não é esta. A verdadeira pátria, o verdadeiro lar é o espiritual. Que bagagem, que riqueza nós estamos verdadeiramente acumulando para quando a gente fizer a passagem. Quando você chegar no mundo espiritual, você não pode dizer: ah, mas eu tinha um carrão, eu tinha uma mansão, eu tinha iate, eu tinha jatinho, eu tinha vários títulos, porque nada disso importa. E quando a gente se preocupa com o ser, acreditem, as pessoas que já passaram por esse processo de encarnação e que se preocuparam com o ser, com certeza, quando chegaram na verdadeira pátria espiritual, devem ter tomado um susto muito grande com toda a riqueza que eles não tinham noção que tinham acumulado. Porque quando a gente se preocupa com o ser, a gente não conta quantas cédulas nós temos, quantos bens materiais nós possuímos, quantas joias. A gente simplesmente é. A gente é bondoso, a gente é caridoso, a gente é amigo,
A gente é aquela pessoa que se preocupa com o outro, que se incomoda com o bem-estar, com a dor do outro, sem empatia. É não se sentir feliz sabendo que o outro precisa de um pouquinho do que nós possuímos. Todos os anos, quando chega no final do ano, e eu acredito, eu tenho certeza, que ao chegar ao final desse ano, nós estaremos pedindo a Deus que o ano que vem seja um ano melhor. E aí eu pergunto, como é que ele vai ser melhor se nós não estamos trabalhando para que isso aconteça? Como é que esse mundo vai ser melhor se nós não estamos preocupados em plantar as sementes do bem? Vocês se recordam daquelas palavras: faça por ti que eu te ajudarei? Vocês com certeza já ouviram falar que a gente só colhe aquilo que a gente planta. E vocês já pararam para pensar o que é que estamos plantando? Porque com certeza nós vamos colher. Mas que sementes nós escolhemos? Que terreno nós plantamos essas sementes? E mais importante, estamos cuidando dessas sementes para que elas verdadeiramente possam germinar e dar frutos? Será que estamos preparando os nossos filhos, aqueles seres que estão como empréstimos, que estão na tutela de cada um de nós? Será que nós estamos preparando essas sementes na compreensão do que é importante? Será que estamos preparando? Que a gente sempre costuma dizer que as crianças são o futuro do amanhã. Será que estamos preparando essas crianças para serem o futuro do amanhã? E eu tenho uma outra preocupação, meus irmãos, que eu tenho certeza que eu ainda preciso de muitas outras encarnações. E se eu tiver que reencarnar aqui neste planeta ainda, quando eu tiver que reencarnar, que planeta eu vou encontrar? Vocês têm visto as matérias que nós estamos tocando fogo nas florestas. Nós estamos poluindo os rios. Vocês sabem o que isso significa? A partir do momento que a gente queima as nossas florestas, nós estamos queimando o nosso futuro. Nós estamos perdendo oxigênio. Nós estamos transformando o solo fértil num solo infértil. O que é que nós vamos plantar? O que é que nós vamos colher? Através dos muitos agrotóxicos, nós estamos matando as abelhas.
grandes polinizadoras, fazendo com que verdadeiramente tenhamos mais plantas, flores, oxigênio. Estamos poluindo os rios. Da onde é que vem a água que nós bebemos? A água que tira as impurezas do nosso corpo. Cada vez mais eu tenho me assustado também a forma como as crianças se reportam aos seus pais, aos mais velhos. E aí eu paro e penso, bom, se essa criança não aprendeu a respeitar seus pais, a seus avós, quem é que elas vão respeitar? Que tipo de riqueza nós estamos acumulando nos nossos lares? Porque a gente ouve muito, e isso me incomoda porque eu percebo muitas vezes que é da boca para fora. Ah, meu filho é a minha maior riqueza. O que acontece quando um garimpeiro encontra um diamante bruto? Quando ele vai vender esse diamante bruto, ele tem um valor muito menor do que quando o diamante passa por uma transformação, quando ele é lapidado. A gente vê aquela joia bruta e depois vê aquela joia lapidada. Qual é que chama a atenção? Qual é que tem mais valor? Então, que tipo de joia vocês estão tendo dentro de casa? Se a gente perguntar para várias pessoas, qual o seu bem maior? Qual a sua riqueza? Nós vamos ouvir, eu acredito que quase uma unanimidade, de que a maior riqueza que possui é a família. E você está cuidando bem dessa riqueza? Você está cuidando dos seus pais, seus filhos, seu companheiro, sua companheira, seus amigos? Ou os amigos também não são uma grande riqueza? Ou será que a verdadeira riqueza são cédulas, são moedas, são joias? Reflitam. Por que será que os irmãos colocaram logo abaixo do título deste capítulo uma passagem que está na Bíblia, que está no Evangelho, que diz: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Pensem um pouquinho. Reflitamos, meus irmãos. Volto a alertá-los. Alguém aqui já viu, quem já foi a algum enterro,
algum caixão com gaveta? Alguém já viu alguém que desencarnou levar alguma riqueza material? Agora tenho certeza que a gente vai ter que prestar conta de tudo aquilo que a gente fez com o que nos foi emprestado. E muito cuidado também com aquilo que a gente deseja. Será que estamos preparados? Será que se hoje eu ganhasse na Mega Sena, eu estaria verdadeiramente preparado para saber usar de forma correta, de forma que não prejudique a minha evolução espiritual? Será que eu faria verdadeiramente tudo aquilo que eu disse a partir do momento que eu não possuía as posses? Que eu iria ajudar a família, que eu ia ajudar os amigos, que eu iria ajudar o próximo? E por que é que eu tenho que esperar ter posses para ajudar alguém? Uma certa feita, eu cheguei para as pessoas, uma palestra, não me recordo agora em que ano, nem quando, nem o título, mas eu mostrei para elas as várias formas que nós temos de ajudar o próximo sem precisar de nenhum bem material. E as pessoas disseram: Nilson, é quase que impossível. Eu disse: será mesmo? Vamos lá. Quantas pessoas que estão doentes, muitas vezes desenganadas, e que não foi o dinheiro que salvou, foram as preces. Quantas vezes alguém estava pensando em tirar a própria vida e não foi o dinheiro, não foi nenhum bem material que fez com que ela desistisse desse intento, mas foi uma palavra amiga, foi um abraço, foi aquela pessoa que emprestou o seu ouvido, que emprestou o seu ombro, que estava em comunhão com Deus e ouviu e replicou as palavras que foram trazidas pelos queridos amigos espirituais. Quantas vezes a gente passou aquele dia pensando em alguém e de repente quando a gente liga para aquela pessoa, a pessoa diz: poxa, que bom que você me ligou. Eu estava muito precisando falar com alguém. E aí aquela pessoa que está muitas vezes a quilômetros de distância, mas através daquele telefonema faz um desabafo e você, imbuído do auxílio espiritual, conforta aquela pessoa e juntos encontram a solução para o problema dela. Quantas vezes alguém necessitava um auxílio para atravessar uma rua, para carregar uma compra, pura e simplesmente que a gente botasse a mão e pedisse para que o motorista esperasse um pouquinho a condução, para aquela pessoa não chegar atrasada ao trabalho ou ao médico.
Quantas vezes nós saciamos a sede daquelas pessoas que baterem em nossas portas pedindo um copo de água, um pedaço de pão, e muitas vezes foi o único alimento que teve. E quantas vezes achamos que ajudamos as pessoas dando recurso